graça para mim é tudo isso. A graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo, descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Aí eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos estradas de volta. A casa do Pai, onde iremos morar, nos dá esperança que morre. A certeza que Cristo vem breve virá. Simples assim, não se recebe, se aceita e o pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por ti. Muito bem, muito bom dia. Que Deus te abençoe, me abençoe. Feliz sábado. Que a graça profunda de Jesus entre no teu coração, no teu entendimento. Domine a sua mente para que você venha entender de fato o caminho dessa graça.
Por que, Sherry, que você prega tanto sobre a graça e justificação pela fé? Porque é difícil de entender. Em cada 100 pessoas, uma entende. 99 dizem que entende, mas voltam novamente aos ditames das regras e das leis. Isso é recorrente, isso é crescente. Quanto mais se prega os ditames da lei na igreja, nos púlpitos, mais aplaudido o pregador é. Quanto mais se prega o que se deve ou não comer, vestir e andar, mais ele é adorado, exaltado, aclamado e vivenciado. O ser humano tem religioso, ele tem esse viés, ele tem essa necessidade, ele precisa ser conduzido a um matadouro, ele tem esse prazer, ele precisa ouvir esse tipo de pregação. É isso que exalta aquilo que ele acredita, a sua culpa. Para ele se livrar da culpa, ele tem que obedecer à lei. Para ele se livrar da culpa interior, da sua mente, da sua criação, das suas neuroses, dos seus devaneios, ele tem que ter líderes que os levem a cumprir algo, porque isso alivia, entre aspas, o encargo que ele carrega dentro da sua psique, da sua alma humana. Isso é recorrente. Há pouco, eu estava falando com uma amiga, eu estava ouvindo uma pessoa muito inteligente, a qual eu admiro, pregando. E, mais uma vez, eu fiquei entristecido de ouvir. E eu vou dizer mais ou menos o que ele pregou, para que tenha um contraponto do que eu vou falar, do que a Bíblia explica, do que Deus explica, do que os apóstolos e Cristo explicam. Ele disse que nós temos uma igreja que há um tempo foi legalista, onde as músicas cantadas para as crianças eram cuidado olhinho no que vê, cuidado boquinha no que fala, Deus está olhando e tal e tal. O legalismo aí para as crianças. Hoje ele já critica e condena, porque hoje a igreja está, faça tudo o que você quiser, porque Cristo é amor, porque Cristo é bonzinho, porque Cristo é legal, porque Cristo te perdoa e te ama como você é. Como se isso fosse uma condenação a Cristo. Cristo te amar e te perdoar como você é. Mas vamos lá para essa colocação. Então, hoje, as pessoas pregam a graça para ganharem likes. Ele disse, se eu pregar contra os pastores velhos da igreja, serei aplaudido pelos jovens. Agora, se eu pregar contra Felipe Neto e o Anderson, eu serei condenado pelos jovens. Os jovens precisam de pirotecnias. As pessoas precisam pregar a leviandade do evangelho. E aí, nessa colocação, automaticamente o teu coração volta para a lei, para as regras, para os mandamentos. Porque nada é fácil. Tudo tem que ser, de alguma forma, difícil, segundo ele. Apesar de falar da graça, que eu já ouvi falando da graça. Mas falar da graça não quer dizer viver na graça. Não quer dizer ensinar as pessoas a viverem na graça. Até porque existe uma compatibilidade entre a religião de que tem que se tomar cuidado com o que prega. Então, vamos seguir o caminho um pouco mais das regras para que a igreja não descambe para o mal. É mais ou menos isso que se ouve diariamente, semanalmente, nas pregações. E eu digo, infelizmente. E explico. Vou dar um exemplo simples. Nos Estados Unidos, tinha uma ponte onde muitas pessoas se suicidavam dela. O que eles fizeram? Criaram uma rede embaixo da ponte. Então, as pessoas que tentavam suicídio caíam na rede. Vamos fazer uma conjectura, essa rede como a graça de Deus. Ok. O suicídio caiu 80%, pelo menos ali, do tema e do local que eu estou falando. Ok. Como a rede estava ali, o que nós vamos pensar? A graça. Aí todos que passavam ali dizem, tem rede, então vamos pular. Vamos pecar.
vamos errar, vamos transgredir a lei para que a graça subsista em nós. Olha a loucura. Mas ninguém pulava da ponte. A rede estava ali, para que as pessoas pudessem transgredir em atos, mas não transgrediam, porque a rede estava ali. Não é porque a graça é simples, é fácil, é prazerosa, é um complemento da minha deficiência de homem pecador que sou, é que eu vou sair pulando da ponte, transgredindo a lei, transgredindo os mandamentos. É simples assim. Então, por que essa ênfase em dificultar a graça? Adicionar complementos à graça e à justificação pela fé com leis, regras e mandamentos. Dá-se a entender que quando se prega a graça, como eu prego, eu estou falando, olha gente, vocês estão liberados para fazer o que vocês quiserem, porque a graça está aí. Eu nunca preguei isso. A graça está aí até para você fazer o que você quer. Ponto. Eu não posso tirar essa verdade, mas as consequências do que você vier a fazer para usar a graça depois é outro papo. Até porque se você for querer usar a graça para fazer o que você quer, curtindo, massacrando o seu corpo na zorra, na bebidice, nas baladas, mas depois eu vou e busco a graça está lá para te alcançar, não há problema nenhum quanto a isso. Só que quando você parte para esse ato, a tua força vai se esvaindo e menos desejo e vontade de buscar a graça você tem. Então, há uma diferença muito grande, porque eu não posso dizer que se você for para o mundão, aproveitar a vida, eu não posso dizer que você já decidiu o teu caminho e que agora a graça foi subjugada. Eu seria mentiroso, hipócrita e contra a palavra de Deus. Você pode estar no fundo do poço. A graça está aí para te alcançar, para te perdoar, para te restaurar. E é isso que nós vamos falar hoje. Ela não te incentiva a ir, mas ela te incentiva a voltar. Porque a lei te condena. A graça te salva. Veja o jovem rico. Ele pegou todo o dinheiro do pai, que representa a Deus, quando Jesus disse a parábola, foi curtir na sua lama de pecados, deitou e rolou, caiu no meio dos porcos, que para os judeus na época era uma das coisas mais podres na vida, e Jesus usou isso que era para acertar no âmago dessas pessoas religiosas, legalistas dos mandamentos e etc. E quando ele retornou, o pai não pediu nada para ele. O abraçou, o contemplou, o aceitou, deu um banho do Espírito Santo nele, colocou o anel, a cruz de Cristo nele e fez uma festa, como Jesus diz que haverá festa no céu quando um pecador se arrepende. É simples assim. Olha o que Paulo diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 12. Vamos acompanhar? 2 Coríntios capítulo 12, na versão da Bíblia, a mensagem. Ela vai estar diferente da sua Bíblia. Vamos ler todo o capítulo 12 até o 10. Capítulo 12, do 1 ao 10. Vocês me obrigam a falar desse modo. Faça isso contra minha vontade. Mas agora que estamos no assunto da graça, posso tratar da questão das visões e revelações que Deus me deu. Por exemplo, conheço um homem, e ele, Paulo está falando dele, que há 14 anos foi tomado por Cristo e levado em êxtase espiritual aos céus. Nem sei se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo. Só Deus sabe. Sei também que esse homem foi levado ao paraíso. De novo, não sei se no corpo ou fora dele, mas Deus o sabe. Lá, esse homem ouviu palavras indizíveis, mas foi proibido de contar o que ouvia. Esse homem a respeito de quem quero falar, mas não vou dizer nenhuma palavra a meu respeito, excesso o que foi na minha humilhação.
Se eu tivesse disposição para contar vantagens, talvez pudesse fazê-lo sem parecer ridículo e não estaria faltando com a verdade. Mas vou poupar vocês disso. Quero que vocês continuem a me imaginar como o tolo que vocês pensariam que eu sou e me encontrassem na rua ou me ouvisse falar. Por causa da grandiosidade daquelas revelações que ele teve há 14 anos, para que eu não ficasse orgulhoso, recebi um dom de um obstáculo que me mantém em contato permanente com minhas limitações. Um anjo de Satanás fez o melhor que pôde para me derrubar, mas o que ele conseguiu foi me colocar de joelhos. Sem chance que eu ande de nariz empinado e orgulhoso. No princípio, eu não pensava nele como um dom e pedir a Deus que o removesse de mim. E eu repeti isso por 3 vezes e Deus me disse: minha graça é o bastante. É tudo o que você precisa. Minha força brota na sua fraqueza. Poxa vida, que glória existir essa palavra. Que maravilha existir a graça de Deus. Quão bom é entender por completo esse caminho. Repito, por isso que eu prego, reprego e repregarei e irei pregar até o fim da minha existência, se Cristo não voltar antes. Paulo havia sido arrebatado aos céus. Deus achou necessário isso e ele viu coisas inefáveis. Aquilo criou nele uma condição sobre-humana. O que ele viu e o que ele ouviu. Deus o tinha preparado especialmente para uma poderosa obra. E Deus sabia que essa poderosa obra estaria ligada à graça dele. Não só na sua vivência, mas na sua pregação. Deus sabia o que ele iria sofrer. Você irá sofrer por causa do meu nome. Porque nós seremos e iremos ser sempre perseguidos. Não é por causa de sábado, não é por causa de mandamentos, não é por causa de lei, mas é por causa da graça. É por causa da pregação da maravilhosa graça que na maioria das igrejas e das pessoas não entendem. Elas não conseguem obter a graça na sua vida, porque tem a religiosidade que as comandam desde sempre. Primeiramente, daqueles que nasceram na igreja. Quando Jesus foi perseguido, ele não foi perseguido porque ele estava ensinando os judeus a guardar mandamentos. Ele estava ensinando a guardar e conhecer o amor, a guardar e conhecer a misericórdia e a graça de Deus. Até porque, sem a graça e a misericórdia, a guarda dos mandamentos não tem validade, não tem sustentabilidade. Porque a lei não foi construída e criada para te salvar, para te condenar. A lei é santa e boa, mas por que ela é santa e boa? Porque ela te mostra a necessidade que você tem de Jesus, da graça de Jesus. Quando o homem foi criado no jardim do Éden, Deus mostrou ali a árvore do bem e do mal. De tudo você pode. Agora, essa é a lei. E para você viver tudo o que você pode, você precisa da graça. A árvore do bem e do mal foi a existência da lei de Deus na terra. Agora, eu não preciso do Espírito Santo para me mostrar ou para entender a lei. Não. Você lê os 10 mandamentos e dali você já tem base do que você será condenado se transgredi-lo. Agora, para que eu entenda a graça de Deus, eu preciso do Espírito Santo e de porção dobrada do Espírito Santo. Porque o ser humano tende a ter e querer a lei, a pregação da lei, para que ele consiga de si mesmo tirar o peso e o jugo da pessoa que ele é. E Paulo buscou isso. E Deus falou, essa fraqueza que eu quero. É nela que eu aperfeiçoo a minha graça. Portanto, a minha graça te basta. A justificação de Jesus na minha e na tua vida te basta.
Porque ela não te leva à transgressão, ela te leva à obediência às leis. E nessa pregação de hoje eu ouvi coisas inefáveis. Essa pessoa pregando disse que não só as mulheres têm que vestir-se bem, com humildade, mas o homem também. Conforme o homem, a roupa que ele colocar, se ele quiser, um homem de idade, ser moderninho, ele irá ridicularizar a palavra. Então são essas coisas que meu ouvido tem que ouvir. Mas eu tenho filtro. E eu quero que você tenha filtro. Eu quero que você não se abstenha simplesmente por idolatrar homens. Nem a mim e nem a esses. Mas que você busque, através do Espírito da graça, a porção dobrada dele, para que ele venha desvendar os teus olhos para você entender. E entender que a religião nos separa e a fé nos une. Entenda uma coisa, uma pérola, como diz uma amiga minha. Eu amo ouvir as suas pérolas ou ler no livro as pérolas. Então vai mais uma pérola. Aprenda em definitivo na sua vida. Deus não pode te condenar 2 vezes pelo mesmo ato. Assim na lei do homem também. Mas na lei divina, na santidade dele. Ele não pode condenar o seu filho, que veio para salvar-nos de todos os nossos pecados. É isso que a Bíblia me ensina e te ensina. Jesus morreu por todos os meus pecados. Se ele morreu por todos os meus pecados, ele foi condenado a morrer por todos os meus pecados. Agora Deus fala, bom, Jesus morreu por todos os teus pecados e agora também eu vou te condenar porque você peca. Sendo você pecador consumaz. Você não consegue tirar o homem pecador que você é. Então, se ele me condenar pelos meus pecados, ele está me condenando 2 vezes. Eu digo isso para aqueles que andam em Jesus. Os discípulos andaram com Jesus e não foram condenados. Foram ensinados, foram santificados. E eles, por 3 anos e meio, aceitaram, ouviram, seguiram a Jesus e pecaram 3 anos e meio. Não deram uma bola dentro de 3 anos e meio. E nem por isso Jesus os condenou. Jesus os ensinou pacientemente até o Pentecoste. Amém? Você está entendendo? Cristo seria condenado pelos meus pecados. Aqueles que andaram com ele não foram condenados. Quem se autoflagelou foi aquele que saiu dos caminhos de Cristo, abandonou os caminhos de Cristo, abandonou a Cristo, abandonou a graça de Cristo e correu para a religião, correu para buscar os sacerdotes, aquilo que machucava o coração dele, Judas. Esse sim, buscou a morte para o alívio eterno da sua dor. Mas por quê? Porque Deus o condenou? Não. Porque a religião o condenou. Lá, ele jogou as moedas e gritou para a religião o salvar. E ela não teve potencial para isso. Ele foi condenado ali pela lei. Ele foi condenado pelos homens. E ali ele foi para uma árvore e se enforcou. Colocar e condenar os meus pecados em Jesus e em mim? Que Deus santo é esse? Eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados. É nisso que eu creio, Senhor. E é nisso que eu vou seguir. Aí Jesus fala, bobinho, te peguei. Eu falei, mas eu estava mentindo. Você tinha que fazer outras coisas. Você tinha que orar mais, você tinha que jejuar mais, você tinha que mudar a tua roupa, aquela camiseta de manguinha de fora. Você, mulher que estava com o ombro de fora, misericórdia, condenada. Você vê aonde chega a cabeça de um religioso, de um legalista. Ele mede tamanho de roupa na sua vida. Mas ele não olha para Jesus. Então ele te condena novamente. Então ele condena Cristo novamente. Você lembra que no Velho Testamento Deus diz assim, eu me lembrarei dos teus pecados, ó Israel, até a 3ª e 4ª geração? Lembra? Muito bem. Então por que no Novo Testamento o mesmo Deus diz,
eu não me lembrarei mais dos teus pecados. Aonde está a mentira? Porque não tem mentira. Uma palavra sobre a lei, outra palavra sobre a graça. Aqueles que estão em Cristo, não há condenação alguma. Estando em Cristo, não tendo condenação alguma, eu observo as leis de Deus. Eu observo com prazer os mandamentos, mesmo transgredindo-os diariamente. Por quê? Jesus Cristo, eu estou completo nele. Isso causa ódio a muitas pessoas. Muitos deixam o ponto de partida, que é isso, o meu ponto de partida até a minha chegada, é estar em Cristo, e não há condenação para aqueles que andam em Jesus. Esses se santificam. Estes seguem o caminho da paz, da alegria, da longanimidade, do amor e dos frutos do Espírito Santo. Ponto final. E aqueles que partem do final vão buscar desejos e vontades para serem executadas, para poder receber e ser aceito por Deus. E é por isso que você vive deprimido, porque o inimigo te mostra a lei constantemente para que você viva com dor, com depressão. Você, pessoal do YouTube, Paulo que dizia assim, agora que você se converteu, você não anda mais como você andava. Mas o que ele quer dizer com isso? É simples. Ele quer dizer assim, você não deve mais andar para ser. Eu, quando era das coisas longe de Cristo, eu sempre fazia e andava para ser alguém e algo. Agora não. Agora você já é. Você já é dele. Você já é por ele. Você está completo nele. O inimigo coloca esses ditames da lei para te adoecer. Jesus coloca a graça para te salvar. Para que você tenha a paz que somente ele pode dar. Não há outro caminho. Quando Jesus diz que o Espírito Santo irá te convencer do pecado, ali mesmo Jesus já diz. Olha como ele é inteligente. Ele sabia que muitos iriam usar esse texto fora de um contexto. Ele diz assim, que ele irá te convencer do pecado. Por quê? Porque aqueles que não creram em mim. Ou seja, o pecado é transgredido por aqueles que não creem nele. Aqueles que não andam nele, que não estão nele e que não frutificam o que o Espírito dele doa e dá para aqueles que andam nele. Dizer e ser fã dele é uma coisa. Dizer e ser batizado e fazer parte de uma igreja é outra coisa. Não tem nada a ver com ele. Aqueles que andam nele até vão à igreja, até amam seguir as leis e os mandamentos de Deus. É um prazer, até porque é um prazer, porque essas leis não existem no coração daqueles que andam em Cristo. Porque aqueles que andam em Cristo amam como Cristo amou. Aqueles que andam em Cristo têm o semblante e o caráter de Jesus. Nos finais dos tempos, a única coisa que nós iremos promover é andar sobre o caráter dele, sobre a imagem e semelhança dele. Seremos perseguidos por isso, e não por causa de leis, e não por causa de mandamentos. Bem-aventurados aqueles que forem perseguidos por causa do meu nome. Quando Jesus diz, o Espírito Santo te convencerá do pecado, ele não colocou no plural. Perceba, ele colocou no singular. Por quê? Ele colocou o pecado porque não creram em mim, porque não me aceitaram, porque não andaram em mim, comigo. Ele não fez, o Espírito Santo te convencerá dos seus pecados. Porque os seus pecados, eles existirão sempre. Porque aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e nele não está a verdade. E João diz, aquele que peca,
Aquele que peca é mentiroso e não tem o amor de Deus nele. Porque tudo está no singular? Porque o pecado é estar fora de Jesus. Estando fora de Jesus, você comete pecados, você transgride a lei, como diz Tiago. O pecado é a transgressão da lei. Aquele que diz que ama, mas comete adultério, transgrediu a lei. Ou seja, essa transgressão, ela vem do viés de estar afastado de Jesus. Porque se você guarda as leis, como os judeus guardavam, os mandamentos, nenhum era justificado. E Jesus ensinou a isso a todos os fariseus, saduceus, a Nicodemos e a tantos outros que acreditavam piamente nos mandamentos e na lei de Deus. E colocavam de lado a sua graça. Agora, veja bem, deixa eu ver quanto tempo nós temos aqui. 31, eu vou finalizar agora. Agora, veja bem que interessante. Como Deus sabe fazer as coisas. Nos 10 mandamentos, Deus deixa o último mandamento, o seguinte mandamento: não cobiçarás. Ali é como se fosse a espinha dorsal dos outros 9 mandamentos. Por quê? Porque se você diz, eu guardo os mandamentos, aí vem esse que é para acabar com você de vez. Acabar no bom sentido, para te levar a Cristo. Porque não cobiçar, não desejar, é uma coisa que ser humano nenhum consegue subsistir sem isso. Você sempre estará querendo, desejando, subtraindo e fazendo e errando e cobiçando sempre. Ou seja, eu guardo todos os 9, mas quando você bate no 10º, aí você vai se olhar e vai falar, Senhor, eu não tenho jeito. Eu preciso da tua graça. A minha graça te basta. É nela, é coladinho nele que você vai superar as deficiências e a condenação que a lei promulga na sua vida. Aqueles que aceitam a graça, que vivem na paz, que vivem no amor de Cristo, ele não tem a lei como o sujeito acusatório, porque ele tem a absolvição da graça, do amor e da cruz do Calvário. É simples assim. Andou nele, você cumpre os mandamentos. Andou nele, você tem prazer. Senhor, dizia Davi, eu tenho prazer na tua lei. Por quê? Porque era um homem legalista? Não. Porque era um homem que tinha um coração perdoado. Porque era um homem que cometeu as maiores atrocidades como um rei e como um ser humano. E Deus disse que ele era um homem segundo o seu coração. Há alguma ambiguidade nisso? Há algum erro teológico nisso? Não. Porque ele tinha um coração sedento de Deus, necessitado. Apenas isso. Não carregue o jugo que o inimigo coloca na sua vida, na sua alma. Não faça isso. Deite na sombra do Onipotente. Saiba que 10.000 cairão ao seu lado, outros 10.000 à sua direita e à sua esquerda, mas a tua tenda não será atingida, porque ele está com você. Porque a minha graça te basta. Por que a minha graça te basta? Porque ele morreu na cruz para a absolvição de todos os teus pecados, do presente, do passado e o do futuro. Deus nunca te perdoou somente do pecado do passado, porque senão o que você teria que fazer para não pecar? Nada do que você faça te dará força para você não pecar. Somente a presença, a morte na cruz, o sangue do Calvário que te perdoou de todos os pecados. É na cruz do Calvário, unido a ele, com toda a tua existência e a tua alma, é que você será beneficiado pelo derramamento
não será por ter sido beneficiado pelo derramamento do Espírito Santo, e você caminhará numa absolvição eterna ao lado do Salvador. Cuide para que não caia, mas se você pecar, aprenda que há um advogado santo, justo e bom. É isso que muitos não querem que você entenda. E não entendendo isso, que Deus tenha misericórdia de você. Que Deus te abençoe nesse santo sábado. Que o Espírito glorifique a tua alma e a minha alma. Pecado não se explica, pecado se paga. Você paga o teu pecado? Paga? Você tem certeza que você tem cacife para bancar os teus pecados, não pecando mais? Tem certeza disso? Medite. Obrigado, Senhor, por tua graça, pelo teu amor, pela tua força, pela simples graça que hoje eu vivo. Que o Senhor possa estender a todas as pessoas que estejam assistindo esse vídeo, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado. Até mais. Até já.